Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de transformações, as misturas e os sistemas que elas formam e a separação dessas misturas. As transformações elas podem ser físicas ou químicas. No caso das transformações físicas, elas não alteram a substância química da matéria. A gente pode ver nessa foto um copo de vidro quebrado. O copo quebrou, mas ele deixou de ser vidro? Não, ele continua sendo vidro, ele simplesmente quebrou. Esse ato de quebrar é que transforma ele de maneira física. Ele não transformou de maneira química. Ele não deixou de ser vidro, ele continua sendo vidro. Então a gente tem exemplo, papel rasgado. Se você amassar ou rasgar um papel, ele não deixa de ser papel, ele continua sendo papel. Um portão de ferro amassado, se você vê um portão de ferro, o portão não deixa de ser de ferro porque está amassado. E isso é o que caracteriza as transformações físicas. E as mudanças no estado da água são mudanças físicas. Ela passa do sólido para líquido, do líquido para vapor, e o contrário, do vapor para líquido e do líquido para sólido. Isso são mudanças físicas e não são mudanças químicas. Já as transformações químicas, elas alteram a substância química da matéria, formando novas substâncias. Por exemplo, temos aí um prego enferrujado. O prego não estava enferrujado, começou a sofrer algumas mudanças químicas, começou a oxidar e ficou enferrujado. Isso é uma mudança química. Um outro exemplo, e eu tenho certeza que vocês já viram isso aí na internet, é colocar abalamentos dentro da Coca-Cola. Isso causa uma transformação química, porque o contato da bala com o refrigerante aumenta a quantidade de gás. Então a gente pode dizer que na transformação química, o reagente sofre reação química e forma o produto. Porque aquela substância, né, no caso o reagente, ele não vai ser a mesma substância antes da reação. Ele vai sofrer uma reação química e vai se transformar numa outra substância. E como que a gente pode diferenciar uma transformação química de uma física? Bom, a gente viu na foto passada, no exemplo da transformação física, um copo quebrado. O vidro vai continuar tendo cor de vidro, vai continuar tendo cheiro de vidro, não vai ter nenhuma mudança nesse sentido. Já nas transformações químicas, a gente vai poder notar mudanças no cheiro, a gente vai poder notar liberação de gás, vai poder notar alteração da temperatura. E quando nós juntamos duas ou mais substâncias, nós formamos a mistura. As misturas, então, são formadas por duas ou mais substâncias puras que não reagem quimicamente entre si. No caso do exemplo, o refrigerante. O refrigerante ele é composto de diversas substâncias, por aromatizante, conservante, xarope, gás. Então, todas essas substâncias juntas formam uma mistura que não reage quimicamente, ou seja, cada substância separada mantém as suas propriedades, mesmo estando misturadas. E essas misturas elas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas. E essa classificação depende do número de fases que elas possuem. No caso do exemplo, a água e óleo juntas é uma mistura heterogênea, porque a água e o óleo não se misturam e a gente pode visualizar ali as duas camadas de óleo, uma fase, e a camada de água, duas fases. Então, é uma mistura composta por duas fases. No caso da água com um pouquinho de sal, é uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente não consegue diferenciar fases. A gente não vê ali o sal e a água separados. O sal fica diluído na água, então a gente não consegue separar essas fases, e daí por isso é uma mistura homogênea. Na mistura homogênea, não é possível diferenciar os componentes que formam essa mistura. Por isso que a gente diz que ela só apresenta uma fase. Já demos o exemplo aí da água com um pouquinho de sal. E a mistura homogênea ela pode ser chamada de solução, né? Ela apresenta um soluto, que no caso aqui do exemplo é o sal, e um solvente, que aqui no caso do exemplo é a água. Já na mistura heterogênea, a gente consegue diferenciar os componentes que formam a mistura, como já demos o exemplo da água com óleo. Então, ela apresenta mais de uma fase, e podemos dar exemplo água com óleo, ou água com areia, ou até água com óleo e areia. No caso, seriam três fases. No caso aqui da água com óleo, né, uma mistura heterogênea, já tinha falado anteriormente, a gente consegue diferenciar as duas camadas, então ela possui duas fases. Agora, é bom a gente ter atenção, porque nem sempre é fácil
a gente identificar as fases numa mistura heterogênea. No exemplo, a gente tem o sangue. Quando a gente olha o sangue, né, se a gente picar o dedo e sair sangue, a gente aparentemente vai achar que é uma mistura homogênea. Mas quando a gente olha no microscópio, a gente vê que ele é composto de várias outras fases. Né? Então a gente tem o plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Um sistema é uma porção de um determinado universo que a gente vai analisar ou estudar. Por exemplo, um universo de madeiras. Então você tem um certo número de madeiras que você vai analisar. Um universo de roupas. Você tem um determinado número de roupas que você vai analisar. Então é isso. O sistema é uma porção daquele universo que a gente vai analisar. E os sistemas podem ser homogêneos, eles possuem somente uma fase, a gente chama de monofásicos, ou heterogêneos, que possuem duas ou mais fases. A gente está vendo aqui no exemplo um sistema heterogêneo, que é água pura com gelo puro. Ele é formado por água no estado líquido e água no estado sólido, formando um sistema heterogêneo. E os sistemas podem ser formados por substâncias puras ou por misturas. É importante dizer que toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. A gente vai ver agora nos próximos slides sobre isso. Por exemplo, nesses sistemas heterogêneos, nós temos uma mistura heterogênea, ou seja, a água e o óleo, que a gente já viu anteriormente, não se misturam, então é uma mistura heterogênea com duas fases, e uma substância pura. Então esse sistema no caso aqui da água pura e do gelo puro, é um sistema heterogêneo, mas ele não é uma mistura. Ele não é uma mistura porque ele é composto somente por água pura. É uma água pura em estado sólido, água pura em estado líquido. E os sistemas homogêneos podem ser formados por uma mistura homogênea, no caso aqui já vimos também anteriormente, água pura com um pouquinho de sal, ou por uma substância pura, no caso simplesmente água pura. É um sistema homogêneo. Ou seja, toda mistura é um sistema, como eu já disse anteriormente, mas nem todo sistema é uma mistura. Ele pode ser composto somente de substâncias puras. O ser humano ele já separa substâncias de uma mistura para usar no dia a dia há muito tempo. No caso, a gente está vendo aí uma salina, uma produção de sal, onde a gente tem água salgada, a água evapora e fica o sal, e depois o sal é tratado e a gente utiliza no nosso dia a dia. Isso é um tipo de separação de mistura. Vamos falar agora da separação de misturas heterogêneas, começando pela catação, né? Então a separação ocorre levando em consideração as características visuais das substâncias. Então quando lá a nossa mãe está catando feijão para cozinhar o feijão, isso é um método de catação. Ela separa os feijões que estão ruins dos bons. Outra coisa são os catadores de lixo. Eles separam as latinhas, os plásticos para vender. Então isso é um método de separação de mistura heterogênea. Separação magnética. Ela separa o metal ou as substâncias com propriedades magnéticas de outras substâncias utilizando o ímã. Então a gente pode ver aí uma máquina tirando todo o metal da mistura onde ela está. Ou seja, tudo que restar ali depois não vai ser metal. Ele vai ter separado tudo que é metal do que não é metal. A separação por dissolução fracionada. Vamos imaginar aqui um recipiente com areia e sal misturado. A gente não vai conseguir separar o sal catando. A gente não vai conseguir separar o sal tirando um grão de sal com um grão de areia. A gente vai precisar usar um outro método, que é adicionar água. Quando você adiciona água, todo aquele sal que está na areia vai ser diluído na água. Então depois você tira a água com sal e deixa a areia. Então você vai ter separado o sal, né, a água com sal, da areia. Então a dissolução fracionada é usada quando alguma substância é solúvel em algum solvente. E o solúvel será dissolvido no solvente e retirado da mistura enquanto estiver solubilizado. Filtração. A mistura passa por um papel filtro que retém a substância sólida. Fácil. É só você ver seu pai e sua mãe fazendo café, ou a gente mesmo, né, no caso, fazendo café. Quando a gente coloca o pó dentro do filtro, passa a água, aquela água vai diluir uma parte do café, vai passar pelo filtro, só que a borra do café, as maiores partes vão ficar dentro do papel filtro. E aí você filtrou aquele café, você passou por um filtro. Filtração a vácuo. Ela é parecida com a filtração normal,
que a gente viu anteriormente, com papel filtro. A diferença é que ela vai utilizar uma bomba para diminuir a pressão dentro do interior do recipiente. Então você coloca um filtro nessa região, coloca o líquido que você quer filtrar, o soluto com o solvente, e aí quando você liga no caso o Kitasato, que é como se chama esse recipiente, liga esse recipiente na bomba. Quando você liga a bomba, vai formar um vácuo no Kitasato e todo aquele líquido vai ser puxado pelo filtro e o que for sólido vai ficar preso no filtro. A diferença é que ele utiliza a bomba, um aparelho, para filtrar de forma mais rápida. E essa técnica é muito utilizada nos laboratórios. A decantação. Ela é usada para separar substâncias com densidades diferentes. E pode ser entre líquido e sólido ou entre líquido e líquido. Ela ocorre devido à ação da gravidade. Então, vamos ver esse exemplo, vamos falar de novo sobre a água com óleo. Você vai colocar a água e o óleo. O óleo é menos denso do que a água, o óleo vai ficar na parte de cima. A água é mais densa, fica na parte de baixo. Você abre a torneira até que toda a água saia. Quando chegar na parte do óleo, você fecha a torneira. Você vai ter separado a água do óleo. Centrifugação. Ela é parecida com a decantação, só que ela utiliza um aparelho que é chamado de centrífuga para acelerar o processo. Então você coloca vários, no caso, se for para fazer a separação das partes do sangue, você coloca os tubos de ensaio, os tubos cheios de sangue dentro da centrífuga. A centrífuga vai rodar em altas velocidades e quando ela terminar vai ter separado o plasma, por exemplo, dos glóbulos vermelhos. Separação por sublimação. Ela é utilizada para separar duas substâncias sólidas onde é necessário que uma delas tenha a capacidade de sofrer sublimação, ou seja, de passar do seu estado sólido diretamente para o estado gasoso. A gente tem um exemplo aí do iodo e da areia. A gente tem lá o iodo e a areia misturados. Não é possível separar partícula por partícula. Então o que a gente faz? A gente aquece o recipiente, coloca um vidro em cima. O iodo vai passar da forma sólida para gasosa, vai ficar lá preso no recipiente e a gente vai ter separado então o iodo da areia. Levigação. É usada para separar duas substâncias sólidas de densidades diferentes usando a corrente d'água. Basicamente, a gente tem um exemplo do garimpo, onde está lá o garimpeiro, coloca um pouco de areia dentro do recipiente, começa a utilizar a água, a corrente d'água, para tirar a areia, que é menos densa do que o ouro. Quando a areia vai saindo do recipiente, vai ficando somente as partículas de ouro. E agora vamos falar sobre separações de misturas homogêneas. Começando pela vaporização ou evaporação, que a gente falou no início, que é a separação do solvente e do soluto através do aquecimento. No caso, a gente tem aqui uma salina, onde a energia do sol vai aquecer a água salgada, a água vai evaporar e vai ficar o sal. Depois esse sal vai ser refinado e vai chegar até a gente para a gente consumir. Destilação simples. É utilizado na separação entre uma substância sólida e uma substância líquida. E ela utiliza o ponto de ebulição do líquido para separar o sólido. Vamos pegar aqui o exemplo da água com sal. A gente coloca a água com sal num balão, dentro do recipiente, e aquece. Quando a gente aquece, a água, no caso, a água com sal, a água vai virar um vapor. Esse vapor vai subir, a gente coloca um tubo de condensação, ou seja, vai entrar água fria de um lado e vai sair água quente do outro, a água fria constantemente entrando, para quê? Para quando aquele vapor de água quente entrar no tubo, o vapor d'água seja resfriado. Quando ele resfriar, ele condensa e retorna à sua forma líquida, caindo no outro recipiente. Então a gente vai ter conseguido separar o sal, que vai ficar no recipiente, e a água no outro recipiente. A destilação fracionada ela é parecida com a destilação simples. Ela utiliza o ponto de ebulição de diversas substâncias para que elas consigam ser separadas. No caso, a gente tem aí de exemplo o refinamento do petróleo. O petróleo ele é uma mistura de diversas substâncias. Então o petróleo entra por um lado lá da torre de destilação, entra aquecido e a gente começa a aquecer o petróleo. Quando a gente chega, por exemplo, a 30 graus, tudo que for gasolina entra em ebulição, se transforma em gás. Esse gás então é armazenado num lugar,
a temperatura continua a aumentar. Quando chega a 110 graus Celsius, tudo que tiver no petróleo, que for nafta, vai virar gás, sai por outro lugar, continua a aquecer. Quando chega a 180 graus Celsius, tudo que for querosene vira gás, então é retirado por outro lugar também, novamente, e assim sucessivamente. Então, a cada temperatura, a cada ponto de ebulição, a gente consegue separar em forma de gás as substâncias que estão presentes no petróleo. A liquefação fracionada é utilizada para separar uma mistura de gases. É importante dizer que a mistura de gases é uma mistura sempre homogênea. Então, a mistura ela é resfriada a ponto que o gás se transforma em líquido. Depois eles passam pelo processo de destilação e são separados utilizando a técnica aí que a gente viu anteriormente de aquecimento até diferentes pontos de ebulição. A gente tem aí um exemplo do ar, de ar líquido, ar normal que a gente respira. Então o ar foi resfriado a menos de 200 graus Celsius, virou líquido. Ele entrou dentro do recipiente. Esse recipiente é aquecido. Então, o nitrogênio, o gás argônio e o oxigênio, ele tem diferentes pontos de ebulição. Então, você aquece até a ponto de ebulição do nitrogênio, ele vira gás, ele sai por um lado, você continua aquecendo até o ponto de ebulição do argônio. Quando vira gás, você sai por um lado, e assim você consegue separar os gases. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre a transformação, sobre as misturas e sobre as técnicas de separação de misturas. Um grande abraço e até a próxima aula.